Desenvolver aquilo que eu acredito e sempre falo e ensino. E tenho aprendido também a vencer os meus próprios desafios, você sabe disso? Eu sempre gosto de frisar, eu que agradeço. Deixa subir o coraçãozinho aí, em estar me dando a oportunidade, na verdade, de participar um pouco, de orientar um pouco, de contribuir para o bem, como eu costumo dizer, né? E como eu também gosto muito de dizer, obrigado pelos corações, a parte que me toca. Nessa vida de desafios tão grande, a gente acaba aprendendo que como é bom contribuir para o bem na vida de alguém. Então você pode filtrar, avaliar, você pode discernir, digamos assim, verificar de tudo aquilo que a gente fala e conversa, de tudo aquilo que a gente comenta aqui no Somos Vivências, aquilo que realmente vai ser bom para a sua vida, no sentido de impactar e te direcionar a uma transformação, a uma mudança, de te direcionar a um pensamento, a uma reflexão, que a gente às vezes fala, caramba, tem sentido. Ou então a gente fica chateada, porque a gente fica mesmo dizendo que, nossa, mas eu vou ter que mexer nisso, vai ter que mexer nisso. E como eu digo sempre, no Somos Vivências, nós falamos do amor do Pai, nós falamos das transformações, mas nós também falamos sobre o descascar, ou seja, tirar algumas cascas que a gente acostumou ou aprendeu ou precisou desenvolver sobre as nossas vidas, como um mecanismo de defesa, como uma forma de proteção, né, como um modelo de realidade para suportar aquilo que aconteceu, aprender a lidar com isso. Mas essas cascas nem sempre são saudáveis, nem sempre elas devem ser mantidas. Algumas se tornam parasitas, algumas se tornam grandes muralhas. E como tem sentido, isso aí tem sentido as palavras, né? Elas acabam se tornando grandes muralhas. E essas muralhas, elas nos protegem, elas nos cercam, elas nos mantêm num local, como a gente tem falado aqui, seguro. Mas também nos isola, nos mantém distante de uma realidade, distante de um acesso onde a gente precisa aprender a abrir a portinha, né, abrir o acesso para poder acontecer o que nós temos acreditado, que é a transformação interior. Eu tenho aprendido no Somos Vivências que o nosso caminho é para dentro, né? Muita gente convida a abrir os olhos e ver, e eu convido você a fechar os olhos e sentir. E é nessa pegada que eu quero, nesse momento, enquanto o pessoal está entrando aí na live, convidar a você a respirar um pouco, a fechar os seus olhos, sabe? Trazer o seu pensamento a esse lugar nesse momento, trazer a sua estrutura de sensações, trazer o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para esse momento chamado agora. Porque em muitos casos a gente está tão acelerada, está tão corrida, está tão para lá e para cá, tão preocupada, que a gente não percebe que foge o lapso do tempo, né? Foge a percepção do tempo. E aí, de repente, a gente está pensando em 3 dias na frente, no domingo, o que é que vai acontecer, e não consegue estar aqui no lugar para sentir. Então, eu te convido a fechar os olhos mesmo, respirar uma respiração interna, sabe? Mais lenta. E trazer o seu pensamento para esse momento, porque esse momento é seu. E você pode estar sentindo, fazendo e vibrando o melhor para você. Tem gente entrando, ó. Sejam mais do que bem-vindas. Pessoal, compartilha aí o link da nossa live. Bem abaixo, aí no cantinho da sua tela embaixo, tem uma setinha, tipo uma gaivota, né? Um triângulozinho. Clica em cima e compartilha aqui, ó, nessa direçãozinha aqui do meu. Compartilha com o pessoal que nós estamos aqui hoje numa jornada desafiadora. Uma jornada desafiadora, onde nós vamos ficar aí aproximadamente 1h30? Aproximadamente 1h30, conversando, trocando informações e falando um pouco mais e aprofundando alguns temas
que nós conversamos nesses últimos 15 dias no Somos Vivências. Um mês, nossa, um mês conversando sobre a estrutura do Somos Vivências. E nós vamos agora, no dia de hoje, aprofundar um pouco mais, falando acerca dessa estrutura. Enquanto o pessoal está entrando, ingressando, eu quero também fazer como eu faço sempre. Eu quero convidar a você a agradecer ao Pai por esse momento tão oportuno que nós estamos podendo participar, né? Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Tatiana Lima, muito conhecida como Tati Lima. Sou psicanalista, sou cristã e gosto de dizer que sou mãe, sou serva, sou uma mulher linda, negra, adoro ser amiga e também amo cappuccino. Porque a vida é tão café, não é mesmo? E aí, na minha profissão, que já se vão aí mais de 15 anos entre estudo e profissão, nós temos tido a oportunidade de sermos fundadora do Instituto Transformar Lives. E participamos também como cofundadoras, coparticipadoras, ou coparticipantes, com a Júlia Lima Foto e com a Chocolate é Bom com Tudo. Então, se você puder, curte lá essas páginas com a gente, tá bom? Vou repetir para você anotar direitinho. ITL, Instituto Transformar Lives, Júlia Lima Foto e Chocolate é Bom com Tudo. E tem o 321, né? O 321 Trilhas é o meu blog de saídas, como é que se diz? De descanso. O meu hobby. Quem me acompanha sabe que nós temos um hobby. E sempre que eu posso, eu estou chamando o pessoal para vibrar um pouquinho junto à natureza. Seja praia ou cachoeira, o importante é reservar um tempo para ter uma qualidade de vida e se reconectar à natureza dentro da gente, através daquilo que o Pai faz para nós, que é o play. O play que o Pai tem feito é lindo, tá certo? E aí, estudando a psicanálise e estudando também a teologia, porque a pessoa que é psicanalista e teóloga, a gente tem aprendido, tanto na prática da vida quanto no consultório clínico, como é delicado toda essa dinâmica do ser humano em ser, em existir, em sentir, em fazer as leituras das próprias experiências, né? Como tudo isso se mistura dentro da gente, como influencia nos nossos comportamentos, como influencia na estrutura de como nós pensamos e agimos, como influencia nas repetições e das decisões que a gente às vezes tenta sair, tenta mudar, mas quando vê, repetiu, não consegue mudar a decisão e o comportamento está como se fosse num ciclo aprisionando. E aí, com o passar dos anos, a gente tem trazido um pouquinho a mensagem de transformação interna, de aprender a se autoconhecer, de aprender a se respeitar e de vez em quando também aprender a abrir mão de algumas questões, aprender a dizer não, aprender a dizer sim para você mesma, não com a ideia de egoísmo, mas com uma ideia de autopreservação, de carinho, de afeto. Então é um conjuntão de fatores que acabam influenciando em quem nós somos, as estruturas que nos formam, da maneira com que nós nos percebemos no universo, da maneira com que a gente se posiciona e escolhe viver os nossos relacionamentos, tá certo? Então, como eu falo sempre, primeiro eu quero estar fazendo uma breve oração como cristã, sempre apresento, sou grata a Deus pela sua vida, e deixar uma parte do versículo bíblico para aquele que acredita e para aquele que não acredita. Eu espero que você também possa ouvir, meditar e se permitir. Afinal de contas, o Somos Vivências é um lugar de permissão e de acolhimento. Ok? Então vamos orar juntas um breve momento dizendo assim: Pai bondoso, eu quero ser grata a Ti. Ser grata porque em todo o tempo é o Senhor quem tem estado conosco. Independente das circunstâncias, das situações, independente daquilo que nos acontece, ou da forma com que o mal sobrevém, ou da forma com que o dia nublado chega nas nossas vidas. E da mesma forma com que o sol resplandece em todo o tempo, o Senhor é conosco, Pai. E eu quero te agradecer,
porque nós já temos recebido notícias de como a proposta do treinamento emocional do Somos Vivências, através dessas lives durante esse mês, tem transformado e impactado vidas. Eu quero te agradecer por cada direct que tenho recebido, por cada pessoa, seja homem ou mulher, que nós temos conversado, as orientações através da teoria e da técnica científica, mas também através da presença do teu doce Espírito. E o Senhor tem nos dado sabedoria para conduzir uma boa orientação. Não para decidir a vida de ninguém, mas para mostrar que existe um novo e vivo caminho. E a oportunidade de poder entender que há uma escolha a ser feita, e essa escolha pode trazer transformações tão poderosas que nós passamos a conseguir retirar os entulhos internos e perceber que dentro da gente já existe algo poderoso, já existe uma poderosa luz, já existe uma poderosa essência, já existe uma poderosa fonte de água a jorrar, e que é impossível guardá-la porque o resplendor vem de ti. Pai, como eu falo sempre, que a glória seja tua, a honra seja tua, e que as nossas vidas, nesse momento, possam parar e perceber, sentir, ouvir, ser impactadas com a sabedoria através das palavras. Não que seja eu, mas a tua presença que conhece a todos. A cada uma que tem absorvido e tem deixado a semente cair, e a encontrar um local para crescimento no coração, na alma e na estrutura. Eu quero ser grata, porque eu entendo que libertações têm acontecido, transformações de vida têm acontecido, entendimentos têm sido abertos, e as curas têm também encontrado lugar, morada e abrigo na vida dos teus filhos e filhas que ouvem essa mensagem. Então, como eu te peço sempre, sopra, ó Pai, esse texto, essa palavra, esse vídeo, esse entendimento com sabedoria que preciso ouvir. E para a minha vida, eu quero sempre te agradecer, porque tem me olhado como agraciada e tem me dado a oportunidade de ser um canal de bênçãos para as tuas filhas e filhos, através da tua palavra e do entendimento e do esclarecimento. Por isso, ó Pai, mais uma vez eu solicito a Ti que, em nome de Cristo, meu irmão, a gente possa, nesse momento, ter o nosso pensamento, o nosso entendimento e a nossa vontade focada para se alimentar daquilo que vem da Tua presença através do treinamento emocional Somos Vivências. E que não fiquemos, Pai, somente nesse momento, que todos os dias a gente possa se observar e descobrir os desafios e entender que somos capazes de vencer, porque a estratégia vem de Ti. Habita nas nossas vidas com conhecimento, enche os átrios, enche as partes da nossa casa, como diz em Provérbios, e faz resplandecer uma estrutura nova. E a cada dia a gente possa ter coragem em vencer o desafio de não mentir mais para a gente nem para o Teu Espírito. E que a gente possa, sim, conseguir chegar até a beira da fonte limpos, sem cascas, sem bloqueios, diante de Ti, porque ali tem uma fonte a jorrar. Que a Tua palavra penetre aonde precisa ser, em nome de Cristo. Amém. Amém, gente. Quem já me conhece sabe que se deixar eu vou orar até meia-noite. Mas vamos lá, estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa live especial de hoje, já caminhando para o nosso lançamento do Somos Vivências, para você que precisa absorver mais, precisa aprender mais sobre como mudar algumas questões emocionais, como se soltar de algumas amarras ou até como aprender a conviver com algumas possibilidades de emoções. O treinamento Somos Vivências é o ideal, sabe por quê? Porque a gente vai falar de vida, a gente vai falar de transformação, a gente vai falar de desafio e a gente vai falar também daquilo que dói. A gente vai falar para arrancar a casca, para tomar vergonha na cara, para entender que a vitimização não tem que fazer parte da sua vida, mas não só falar. Nós vamos estar mostrando e ensinando
como é possível, através do autoconhecimento, através do respeito, se soltar e ser transformada por dentro, para que aos poucos a nossa luz resplandeça para fora. Então, meu amor, minha amada, meu amado, se você puder e quiser, já fica preparado que a gente está começando a dizer como participar desse grupo. E como eu tenho dito, vai ser um grupo seleto. Nós vamos ter um número limitado de vagas para poder estar juntas, dando atenção com uma prioridade, porque eu quero olhar no seu olho, eu quero ouvir a sua voz, eu quero perceber a sua história, porque cada detalhe dela conta. E eu preciso que você deseje deixar arder no seu coração a vontade de estar com a gente no nosso treinamento, tá certo? Olha, oi, gente, eu não vou conseguir falar com todo mundo, mas olha, eu amo os coraçõezinhos, boa noite para você que está chegando, para você que já chegou, compartilha a nossa live. E hoje, o nosso desenvolvimento da live do Somos Vivências, ele vai partir da palavra escrita em Mateus, o capítulo é o 18, e os versos 1, 2, 3 e 4, tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. Pode ser à distância? Pode, a gente vai fazer online. Treinamento do Somos Vivências, é um treinamento emocional. Essa turma vai ser totalmente online. E em breve nós vamos estar com a turma presencial, ok? Então você pode se inscrever sim, deve se inscrever. Nós vamos estar passando o link do grupo, o link da página direitinho para você se inscrever. A Júlia ali, uma foto, que é a minha administradora aqui da estrutura de mídia. Essa jovem é fantástica, gente. Então ela vai estar gerenciando tudo para você direitinho, tá bom, Dari? Vem com a gente, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai meditar um pouquinho no Somos Vivências. Olha quanto coração, meu Deus. Olha, vocês me comovem com esses corações. Nós vamos estar conversando um pouquinho nessa live do Somos Vivências de hoje, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, tá certo? Versos 1, 2, 3 e 4. Na minha versão bíblica, ela diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior do reino dos céus. Ok? Vamos lá. Quem já me acompanha aí nas lives sabe que eu não vou estar aprofundando em todo o contexto teológico das bases bíblicas, mas eu preciso falar um pouquinho do contexto, para não criar nenhum tipo de dúvida. Nesse momento, Jesus está falando direto com um grupo de pessoas que acabaram de ver um grande milagre acontecendo. Ele havia curado um menino que vivia há muitos anos com uma dificuldade de saúde muito grande. E aí é interessante que a mãe dessa criança, ela vira para Jesus e ela fala que ela já havia levado o filho aos discípulos, mas os discípulos não haviam conseguido fazer muita coisa. E aí Jesus chama esse menino, chama essa mãe e opera um grande milagre. E esse menino é curado, é liberto, é transformado. E toda a região ao redor recebe essa notícia. Então imagina, a gente consegue entender com essa parte do contexto bíblico que existem coisas que realmente serão feitas apenas pelo próprio Deus, apenas pelo próprio Pai. E existem coisas que são feitas pelos seus discípulos. É interessante que, embora todo o poder tenha nos sido dado, existem alguns milagres e transformações específicas que cabem serem feitas pelo Pai, tá certo? E aí, depois que acontece toda essa cura, toda essa comoção ao redor dessa criança, eles começam a discutir entre eles como
seria estar mais próximo de Jesus e qual seria o maior líder, ou a pessoa mais altiva, ou o indivíduo mais importante no reino dos céus. E é interessante ainda que Jesus está falando para uma grande multidão, para muita gente. E aí os discípulos estão perto e eles perguntam a Jesus sobre isso. Eu gosto muito, muito, muito quando Jesus ele utiliza exemplos simples. Ele sempre utiliza da rotina, ele sempre utiliza dos contextos mais próximos, daquilo que a pessoa conhece, para poder mostrar grandes lições. E aí, quando todos os adultos estão interagindo entre eles, quando todos os adultos estão buscando uma informação de quem ocuparia a maior função ou maior desenvolvimento junto de Jesus ou junto do reino dos céus, ou seja, quando fossem para o Pai, Jesus ele vem com uma simplicidade incrível e ele pega uma criança, um menino, e coloca no meio deles. Oh, que interessante! No universo adulto, no universo cheio de estruturas de leis, de regras, de conflitos, no universo onde uma comunidade está acelerada, no universo onde os discípulos que estão mais próximos também estão debatendo os seus lugares e as suas funções, no universo de preocupações, onde os adultos querem fazer parte daquilo que é bom, querem fazer parte daquilo que é ressaltado, querem fazer parte do Dream Team, né? Do time dos sonhos, querem fazer parte de uma estrutura montada, bem elaborada, onde aqueles que andavam com Jesus, embora corriam um risco por causa de Roma, mas eram homens que estavam vivenciando experiências que ninguém vivenciava, então era uma referência. E aí sempre tem alguém que quer entrar pela tangente, sempre tem alguém que quer cortar caminho, né? No universo adulto, principalmente no universo laborativo, até mesmo no universo de família. Sempre tem alguém que quer, como o pessoal diz, sentar na janela, né? Que é a parte mais fácil da história, quer ser o maioral entre todos, quer colocar sobre a sociedade a sua ordem, a sua estrutura de domínio, de poder e de potência. Nós, seres humanos, somos assim dentro de uma estrutura sociedade. Existe naturalmente um estímulo de concorrência, de competitividade, seja em graus diferentes, que fazem buscar acentuadamente os primeiros lugares, a liderança, a melhor parte, o maior no reino dos céus. É interessante que eles não se dão conta, ou pelo menos eu quero acreditar, obrigado pelos corações, que eles não se dão conta, né? Vou fazer a minha interpretação, a minha análise, a minha exegese hermenêutica, que de repente eles não se deram conta de que eles estavam querendo ocupar um local que nem cabia a eles. Mas quando nós estamos extremamente conectados, ligados às estruturas de ter que conquistar, ter que fazer, ter que produzir, ter que sobreviver, ter que dar um jeito, né? Muitas das vezes quando nós estamos conectados a uma estrutura em que a gente o tempo todo precisa ocupar um cargo, uma função, uma tarefa, desenvolver algo que nos encaixe na sociedade, na maioria das vezes essa dinâmica é tão latente, é tão forte, é tão potente, é tão exagerada, é tão envolvente, que a nossa estrutura humana, a nossa alma, ela acaba agregando essas funções, entendendo que nós somos aquilo que produzimos. Deu para me acompanhar? Deixa subir um coraçãozinho aí se você acompanhou a minha colocação. Torna tão cansativo ter que exercer um cargo, ou como você prefira chamar, uma máscara. Muito obrigada. Uma função, uma estrutura, um papel que na maioria dos casos é muito danoso
só pensar na possibilidade de se desconectar, de ser essa pessoa, ser esse indivíduo. Eu tenho a oportunidade de acompanhar algumas pessoas influentes e influentes socialmente de liderança. E é muito interessante quando eles chegam no consultório para atendimento psicanalítico ou para uma conversa terapêutica. A maioria se apresenta por suas funções. Eu sou o doutor tal, eu sou a líder tal, eu sou o dono da empresa tal. E eu honro as conquistas, entende, do indivíduo. Essa não é a questão, porque a vida social ela existe e ela precisa ser conquistada. Mas todas essas conquistas, elas fazem parte, no meu ponto de vista, de uma parte de quem nós somos. Uma parte de quem eu sou se chama a doutora Tatiana Lima. Uma parte de quem eu sou na estrutura social, nos papéis que eu preciso exercer, se chama a diretora do ITL Instituto. Uma parte da minha estrutura social se chama psicanalista. Mas essas são funções exercidas socialmente, onde eu preciso compreender a minha função, o meu papel, o meu desenvolvimento e a minha responsabilidade, desenvolvida com moral e ética, e respeito e excelência, como eu ouvi hoje, né? Façamos tudo em excelência. Mas dentro da psique, dentro da nossa alma, dentro do nosso corpo interior, dentro da nossa essência, toda essa estrutura forjada ao redor, ela na verdade, ela não define quem nós somos. Ela não define a Tatiana, ela não define a Maria, o José, a Eduarda, o Anselmo, ela não define a estrutura do indivíduo como persona, como um ser que vibra, que sente, que gosta, que não gosta, né? Um indivíduo que passa pelas influências da vida, entendendo que pode ser algo diferente, entendendo que pode sentir diferente, entendendo que pode estar no local e querer sentir estar em outro. E aí a gente vai começando a perceber um ponto que dentro dessa mensagem aqui de Mateus, Jesus, ele acaba ressaltando de uma forma indireta e o escritor ele deixa com muita maestria exposto para nós. Jesus está dentro de uma multidão que precisava entender quem ela era. Jesus está no meio de uma multidão, precisando mostrar para essa multidão que apesar de tudo que eles desejavam, apesar de tudo que eles arrazoavam no coração, apesar de tudo que eles pensavam, porque a gente consegue entender que a sociedade pensante ela é vibrante, e aí, mesmo assim, mesmo com essa sociedade que tinha um monte de coisa para ser, um monte de coisa para fazer, mesmo com essa sociedade que tinha um monte de exigências para pedir, Jesus puxa um menino e coloca no meio de todo mundo e fala assim, ó, tá vendo esse menino aqui? Esse menino aqui quer ser maior do que no reino dos céus? Seja como esse menino. É interessante, né, os exemplos que o nosso pai ministra pra gente. Ele não disse que tinha que ser um trabalhador exímio, ele não disse que tinha que ser um pai fantástico, ele não disse que tinha que ser uma cozinheira de mão cheia, ele não disse que tinha que ser uma psicanalista formada, ele não disse que tinha que ter 25 títulos de teologia, ou 35 de advocacia, ou 25 de psicologia, ou enfim, ele não disse que tinha que ser nenhuma função. O que Jesus puxa como resposta e lança para a multidão é que apesar de se querer, de se perceber, necessitar de um turbilhão de situações, o que importa para ele é realmente se nós conseguirmos perceber o que é ser como um menino ou ser como uma menina. E aqui ele não está falando ser como um menino ou como uma menina por causa da infância, da inconsequência, não. Ele está falando, para mim e para você, como é importante, apesar das nossas vivências externas, como é importante, apesar dos turbilhões de pensamentos que nós vivemos,
como é importante, apesar das múltiplas tarefas que desenvolvemos, como é importante, apesar do desafio de querer fazer parte de algo, ser parte de uma estrutura, ser parte de alguém, no sentido do relacionamento, a gente, na verdade, precisa aprender a ser como um menino. Peraí, vamos dar uma paradinha nesse momento para pensar. Porque no Somos Vivências, a gente fala acerca das situações que nós vivemos na infância e que acabam construindo muralhas ao nosso redor. E essas muralhas nos protegem, mas também nos isolam da possibilidade do autoconhecimento. E aí um dos percursos que nós precisamos aprender a ser e fazer é tomar conhecimento das nossas estruturas emocionais que nos bloqueiam, que nos paralisam, que colocam uma divisão, um distanciamento entre a gente interno e esse mundo externo, e a gente vai aprendendo a viver dessa forma, mas aqui dentro, lá na essência, tá ferido, tá machucado. Lá fora a gente está gritando, querendo fazer parte de algo, ser parte de algo, chorando por algo, mas Jesus está dizendo, aí fora não está a solução dos meus e dos seus problemas. A solução dos meus e dos seus problemas está em perceber que, embora haja um turbilhão ao redor, um turbilhão de gente, um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de problemas, você, assim como eu, precisamos tomar vergonha na cara e perceber como nós estamos cuidando da criança que existe dentro da gente. Jesus tinha um montão de adulto ao redor. Pessoas de vários níveis sociais. Mas na hora de dizer quem chegaria mais próximo do pai, ele usa a ilustração com um menino. Ele não está dizendo um menino no sentido de eternamente irresponsável ou uma criança que é inconsequente. Não, 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 não. O que o pai está nos ensinando nesse momento é perceber que, apesar de adultos, nós precisamos alcançar um nível de sensibilidade em que essa sensibilidade desenvolva confiança, credibilidade, acertos, perdão. Pare de se machucar no autojulgamento. A gente precisa entender que o que vai nos aproximar do mestre, ou do pai, ou do criador, ou do eterno, assim como você gosta de chamar, ou do iluminado, na verdade, ou do divino, na verdade, não são as nossas funções, não são as nossas tristezas, ou até mesmo o orgulho e a altivez de querer ser o maior dentre todos. Ele está dizendo que a simplicidade, da humildade, da sensibilidade e a flexibilidade de uma criança são capazes de conduzir a alma humana, a psique ou a essência humana para mais perto do Pai. Deu para acompanhar aí, gente? Deixa subir um coração. E aí a gente vai dar uma paradinha para refletir: que menino é esse? Que menina é essa que nós estamos apresentando para o Pai? Se agora, nesse exato momento, você tivesse a oportunidade de pegar essa menina, esse menino que você é, a sua história, os acontecimentos, as experiências, os processos que você viveu na primeira infância, as convivências, as fantasias que você gerou, a raiva que você passou, a tristeza, a solidão, o abandono, a culpa, a raiva às vezes de ter que lidar com o fato de amar e também ter raiva da mesma pessoa, de sentir nojo, de perceber que foi ensinada em algo que não deveria, foi precoce, foi forçado a amadurecer mais rápido. É desse menino, dessa menina que Jesus está falando, que o Pai está falando para a gente.
No Somos Vivências, nós vamos voltar um pouco nas estruturas de afeto e de identidade. Hoje, na parte da tarde, fazendo a chamada e o acompanhamento para você estar aqui com a gente à noite, eu coloquei um desafio. Eu coloquei um videozinho que dizia assim, como é que é? Defina, né? Defina. Sem citar status, profissão, sem citar condição financeira, sem citar o seu nome, sem citar a sua expectativa de vida. Quem é você? Será que você consegue pegar um papel e uma caneta e escrever quem sou eu? E escrever pelo menos 10 qualidades, ou escrever aleatoriamente 20 palavras que te representam? Não que os outros falam ao seu respeito, mas aquilo que você percebe ao seu respeito. Será que você consegue parar um pouco para pensar acerca dos afetos, das emoções que você vivenciou durante todo esse período de vida, principalmente nos 8, 9, 10 anos de vida? Desde o ventre até os 10 anos de idade. E que afetos você teve que aprender a lidar com eles, até porque afeto não é só amor, não é só carinho, não é só abraço e beijinho. Afeto para as emoções é tudo aquilo que te afeta, tudo aquilo que te marca, tudo aquilo que te conduz a uma memória. Se você me acompanha nas lives, eu sempre cito que a minha memória vai rápido na broa de milho da minha avó, a boca enche d'água, os olhos abrem, porque eu lembro do bom afeto e do bom carinho de quando ela servia a broa de milho, e também lembro dos primos brigando por causa disso. Família numerosa é uma maravilha. Mas eu também me lembro de um afeto que, embora foi feito para o bem, e eu sempre cito a minha tia que fazia as trancinhas no meu cabelo, porque eu não tinha essa coisa linda aqui que eu amo ele, mas como ela puxava, e quando ela puxava, o que aquilo formou em mim? E aí eu aprendi que hoje eu sou grata a ela porque eu tenho esse cabelo lindo, mas eu sou chata com ele. 10h40. Então a gente vai percebendo que algumas experiências na nossa primeira infância, na formação da nossa identidade, que podem parecer simples, simplórias, ou a gente não quer nem falar sobre elas, elas vão o quê? Marcar com muita força a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura afetiva, e depois que se marca, daí para frente o percurso ganha uma certa mudança. É claro que nas nuances afetivas a gente aprende a entender que existem altos e baixos, certo? A vida é para ser vivida, a gente vai para uma alegria, a gente vai para uma tristeza. Mas as marcas mais profundas, elas vão sempre nos levar a alegrias muito lá em cima ou tristezas muito, alterando a nuance, percebermos o mundo. De repente uma criança que foi indevidamente instruída na primeira infância, que vamos pegar um exemplo aqui de uma agressão verbal psicológica, né, que cresceu numa família de muita violência, ela pode escolher encolher-se sempre, e aí na vida adulta, para se proteger, ela tem dificuldade de comunicação, de manifestação, de ideias, tem dificuldade de se expressar com o corpo, mas desenvolveu o quê? A observação com muito afinco, com muita presteza. Entende? A gente vai percebendo que quando a nossa primeira infância ela vai surgindo e os relacionamentos vão acontecendo, a gente vai absorvendo, a criança vai absorvendo alguns impactos e quase nunca ela sabe filtrar. E é por essa condição onde cada um vai verificar a forma com que elabora, digamos assim, as próprias defesas ao redor daquilo que viveu. E aí isso vai formando a personalidade de cada um, vai formando a forma com que cada um encara o mundo, mas também vai formando e impulsionando a maneira com que nós buscamos os nossos relacionamentos.
existem homens e mulheres que buscam relacionamentos com afetos distorcidos porque precisam manter o ciclo da dor. Porque conviveu na primeira infância com algum tipo de agressão, de ruptura, de limitação ou de escassez. E aí na vida adulta não conseguem ser abundantes. Não sabem ser livres, vão procurar relacionamentos que mantenham o quê? A sensação do ciclo da dor. Por quê? Porque a identidade ferida está mostrando que essa criança ainda precisa de carinho, de qualidade, de bons afetos e de uma boa orientação. E aí a gente vai entender que na formação da identidade, cada um só oferece realmente aquilo que traz dentro de si. E muitas identidades e personalidades, digamos assim, elas acabam reproduzindo nos relacionamentos inconscientemente necessidades aonde vão se submeter a vários tipos de exageros só para se sentir completas, porque lá na primeira infância algo não foi doado, ofertado com qualidade. Lembra, se você assistiu às nossas lives da Mulher em Samaria, quando eu comento sobre a Mulher em Samaria, obrigado dos coraçõezinhos, quando ela chega diante do pai, ou diante do mestre, na beirada do poço, ela chega toda armada, porque ela já veio de uma história toda marcada, ela já veio de um povo todo misturado, ela já nasceu sob uma condição de alguém ruim. E ela já vivia na sociedade com uma condição ruim. Ela até tinha algum certo prazer, mas ela tinha que sobreviver. E aí ela chega na beira do poço, num estado de sobrevivência, toda armada. Tanto que quando Jesus fala com ela, ela responde grosseiramente, no meu ponto de vista. Você fala comigo, tu sendo judeu? Porque ela já estava acostumada a ouvir gracinha, ela já estava acostumada a trazer os mecanismos de defesa, os bloqueios e as formas de se defender, cansada de ter vivido algumas coisas e não queria repetir, porque ela já conhecia um pouco do outro. Só que geralmente é assim, na nossa estrutura de personalidade afetiva, a gente faz a leitura do outro a partir daquilo que nós somos. Entende? É por isso que o outro incomoda tanto você, aquele ponto. Ai, mas fulano é tão, sei lá, altivo. Perceba, por que a altivez do outro te incomoda? Ela te espelha. Mesmo que às vezes você não tenha coragem de ser, de assumir. E aí a gente vai percebendo que os mecanismos de defesa surgem ao redor dos pontos afetados, e esses pontos afetados vão fazer a gente entrar num ciclo repetitivo. Num ciclo repetitivo. Obrigado pelos corações. Esse mecanismo vai fazer com que a gente projete sempre viver a mesma coisa, porque ao redor desse ciclo, desse vórtice, ao redor dessa tempestade, ou dessa muralha, ou dessa casca, você pode aí dar o nome que você bem absorver para a sua vida, mas ao redor disso tudo, na verdade estão pensamentos, emoções e sentimentos que nós mesmos criamos, nós mesmos geramos, para poder proteger e não falar acerca do real problema. E aí, dentro da nossa estrutura afetiva, mesmo doendo, mesmo entendendo que é ruim, mesmo entendendo que é danoso, mesmo entendendo que pode haver um outro jeito de viver, a gente se apega a quê? A gente se apega àquilo que dói. São os benefícios da dor. No outro dia, após uma live, alguém me chamou no direct e falou a seguinte frase: amei a sua palavra, a sua palestra, mas não concordei em você dizer
que existe benefício em se manter na dor. E aí eu conversei, expliquei o seguinte: existem benefícios sim. Quer ver um exemplo? Quando a gente não quer fazer alguma coisa, algumas pessoas, é claro, elas ficam muito doentes. Por quê? A psique, a emoção influencia o corpo. E aí a emoção não quer assumir, não quer ser colocada para fora de forma saudável, então o que acontece? Ela sai de forma distorcida, adoece o corpo. E aí a pessoa começa a ficar doente, nenhum remédio dá jeito, o médico não dá jeito. Mas quando a gente vai fazer a análise terapêutica, a gente percebe que enquanto essa pessoa está doente, ela não precisa tomar decisões. Enquanto esse indivíduo está adoecido, ele não precisa assumir responsabilidades. Enquanto esse indivíduo está adoecido, ele está mandando na família toda. Todo mundo fica ali ao redor. Obrigado pelos corações. Todo mundo fica ali ao redor. Enquanto esse indivíduo está adoecido, todo mundo está preocupado com ele ou com ela. O filho não trabalha em paz, a filha chega rápido em casa. Enquanto esse indivíduo está adoecido, ele ou ela pode falar o que quer e bem entende, pode reclamar, resmungar, pode xingar, porque alguém vai falar assim: não briga com ele, tá doente, tadinho. No Somos Vivências a gente percebe que algumas atitudes, ações e comportamentos que nós tomamos na nossa vida cotidiana, na verdade, nem todas são nobres. De vez em quando, algumas pessoas manipulam as estruturas emocionais, despejam essa toxicidade no corpo, essa raiva, essa tristeza, mas ainda assim encontram lucros nas atitudes e decisões que tem, porque enquanto estiver doente, alguém cuida de mim. Enquanto estiver doente, eu não preciso produzir uma resposta. Enquanto estiver doente, eu não preciso assumir a minha vida, porque outros assumem. Olha, eu vou ter que dizer aqui, gente, Deus te abençoe, meu amor. Meu sobrinho disse benção tia online. Ah, isso é um privilégio. Sabe, alguns princípios e valores simples, eles reforçam bons valores à família. Sinta-se beijado, meu amor, tá bom? A gente vai percebendo que algumas estruturas de cascas que nós formamos ao redor, obrigado pelos corações. Olha, gente, século 21, alguém ainda dá bênção pra tia. Ah, meu Deus. Obrigada. Não podia deixar de receber esse carinho, tá bom, gente? Sei que tô online, tô ao vivo, mas quem me conhece sabe que é Tati sendo Tati. Essa parte eu não quero ser diferente, me faz bem. E aí a gente vai percebendo um pouquinho que alguns turbilhões que acontecem ao nosso redor, alguns turbilhões que acontecem na nossa vida, eles são resultados das nossas próprias emoções que a gente não considera e nem quer parar para refletir como mudar. Esses dias, conversando aqui, num café, a gente tem um café do nosso jeito, e a gente fala da Bíblia e fala de tudo junto, política, aqui em casa é fantástico. E eu falei o seguinte, eu falei interessante, quando Jesus ele dá a ordem ao vento e ao mar, na grande pesca, ele não está dando ordem ao vento e ao mar somente. Ele está mostrando para os discípulos, ele está mostrando para as pessoas envolvidas naquela situação que toda aquela turbulência era um reflexo do que eles passavam dentro deles. Ele estava mostrando para mim e para você
toda a natureza ao redor estava se movimentando. É claro que há quem espiritualiza a situação, mas o contexto bíblico me dá respaldo para avaliar as emoções de quem está presente. Enquanto os discípulos estavam em turbilhão, fora também estava em turbilhão. Então aquilo dali, quando ele deu ordem, ele estava mostrando que para se chegar até a presença do Pai, de novo a gente tem que aprender a abaixar o quê? A guarda, abaixar os turbilhões, abaixar as tempestades. A grande questão é que em muitos casos, o que é ensinado e transmitido é que é responsabilidade do Pai dar ordem ao vento e ao mar. Quando na verdade o Pai só deu ordem ao vento e ao mar porque o medo dentro dos discípulos foi incapaz. O Pai só deu ordem ao vento e ao mar porque os discípulos foram incapazes de dominar as próprias emoções e o próprio medo e o próprio desespero e a própria angústia de entender que estavam fora do controle. Como eles não conseguiram lidar com o turbilhão que estava acontecendo, como um reflexo interno, a natureza ao redor se moveu, aí o Pai acessou, porque tem milagre que só Ele faz. Mas eu quero acreditar que se um deles tivesse percebido o que estava acontecendo, ele teria refletido com um pouquinho mais de calma. E de repente, um dos golpes de vento seria diferente, seria mais fraquinho. No Somos Vivências, a gente vai percebendo que aquilo que nos forma, as nossas experiências, tudo aquilo que causa um turbilhão ao redor, na nossa cabeça, nas nossas emoções, na verdade, elas precisam também ser reconhecidas pela gente para que a gente possa ter a estrutura de avaliar o que realmente é minha parte e o que realmente é a responsabilidade do Pai para fazer. Existem milagres, como eu li aqui no livro de Mateus e comentei no início, que só o Pai faz. Mas existem milagres, existem circunstâncias que são minha e sua responsabilidade. Só que na maioria dos casos a gente foge da identidade, a gente foge do que nós somos, a gente foge daquilo que nos forma, a gente foge dos medos, dos pavores, para não encarar os nossos escuros. Só que a palavra de ordem aqui, para você que vai vir participar do nosso treinamento emocional, para você que já está acompanhando as nossas lives há um mês. Se você ainda não assistiu, assiste no feed, porque vai estar sendo retirado, esse conteúdo não vai ficar assim disponível. Você consegue perceber que apesar da gente entender que o Pai tem um papel fundamental no processo de cura, existem processos em que eu e você precisamos aprender a assumir a responsabilidade e interpretar quem nós somos, aquilo que nos aconteceu e o que a gente anda fazendo com isso. Porque existem pessoas que estão com a identidade tão distorcida que estão se agarrando nas migalhas que sobram, mesmo que a dor seja grande. Porque dentro do processo de dor, pode ser ruim, mas é um território que você já conhece. Quem nunca ouviu falar, ou quem nunca ouviu alguém que vive com enxaqueca, por exemplo, aí a pessoa fala assim, eu já estou até acostumado com a dor. Não tem problema não. Dói assim mesmo, já estou acostumado. É interessante, né? Estou dando um exemplo somático para mostrar que no mundo emocional, no mundo afetivo também é assim. Algumas pessoas, infelizmente, se acostumam a viver em dores, viver com as sobras, viver com as migalhas, viver num estado de sobrevivência. Só que esse hábito, essa forma de ser, não está só conectada com o fato de que o outro que está do lado de fora não sabe te dar afeto. Eu lido com muitas mulheres e de vez em quando eu escuto assim, mas ele não me dá atenção, mas a gente não sai, mas eu não faço porque ele não faz comigo, ou porque ela não faz comigo, dependendo aí da estrutura do relacionamento. Como psicanalista, a gente tem liberdade de atender muitas pessoas. E aí, às vezes, eu fico pensando,
Eu entendo que o relacionamento é uma troca, mas até onde essa interdependência, na verdade, é uma desculpa para você não assumir o senso de responsabilidade daquilo que você precisa decidir para sua vida. Alguém perguntou, alguém colocou aqui, ó, mais cômodo viver com o que incomoda do que enfrentar o desafio da mudança. Perfeito, tinha que ser você. Minha pupila, não aguentei, falei. Beijo. O cômodo, chamado aí, conhecido como zona de conforto, eu chamo de zona de apodrecimento. Porque é cômodo, tá encharcado de dor, a terra tá ruim, o solo tá podre, mas a pessoa tá ali parada. Porque ali é onde dói, mas eu conheço. É aquela enxaqueca de todo dia, eu já conheço. E aí, levar as emoções, o pensamento, os sentimentos, as escolhas, a aprenderem a viver diferente, a escolher diferente, dá trabalho. Dá trabalho, porque o corpo, a mente, a emoção, o corpo físico já está habituado a viver naquele ritmo, naquela caixinha. Já está habituado a lidar com aquela situação que faz vista grossa, tá entendendo? Não estou fazendo vista grossa porque eu não quero falar sobre isso. Pois é. Dentro da estrutura do Somos Vivências, do nosso treinamento emocional, a gente vai mexer um pouquinho onde dói. A gente vai interpretar o porquê que algumas experiências vividas fazem com que você acredite que você precisa viver de novo esse ciclo de dor, ao invés de aprender a se defender. O porquê que, de alguma maneira, você vai avançando na sua estrutura social de convívios e relacionamento e escolhendo pessoas que, de uma certa maneira, vão deteriorar quem você é. O porquê que, de alguma forma, as suas experiências pessoais ensinaram você a ser tão complacente, ceder tanto espaço, a ponto de se anular e viver numa dependência emocional, onde você não consegue escrever ou descrever 3 palavras boas ao seu respeito. Somos vivências é a gente falar sobre coisas que doem. Algumas pessoas vivem uma estrutura de dependência emocional porque não foram abraçadas na sua primeira infância. A insegurança é algo latente. Às vezes parece simples a gente deixar a criança cair, levar um tombo e levantar sozinha. Mas quando ela faz esse processo, ela entende que apesar da dificuldade e da dor, ela pode dar um jeito. Por esses dias, numa das lives, eu comentei sobre mães que super protegem os filhos a ponto dos filhos não saberem escolher a roupa que vestem. Ou não conseguirem escolher um curso, ou uma escola, ou um relacionamento, porque nunca foi ensinado a escolher entre preto e branco. É incrível. Gente, eu lido com família todos os dias. Todos os dias eu converso com alguém, seja pessoalmente, no consultório, seja em aconselhamento na igreja. Quem me conhece sabe que eu sou cristã e psicanalista, então eu frequento a igreja, eu gosto disso. Seja em atendimento online, né, quando nós fazemos o atendimento online, ou até mesmo nos grupos terapêuticos que estão acontecendo online também. Se quiser fazer parte do nosso grupo terapêutico, é só entrar em contato que a gente conversa. Mas o fato é que a gente está percebendo que constantemente algumas mães e alguns pais suprem com tanta coisa aos filhos que eles não sabem escolher. É delicado. Delicado demais. Alguns afetos que a gente acaba dando formas e influenciando na vida do outro. Porque o pai ou a mãe não teve na infância, teve escassez ou falta, e agora quer dar todo o universo para o filho.
e o filho nem se importa. Não consegue dar o valor porque não sentiu falta. Se tem algo que a psique aprende e ela grava, é a dor, é a falta, sabia? É interessante. A gente pode transbordar de amor e cuidados, mas o que vai ficar marcado é a falta. Isso é um reflexo da estrutura da espiritualidade que o ser humano foi constituído. Nos falta uma parte. E essa parte que nos falta, acreditamos através do cristianismo, que só é preenchida através de aproximarmos e enchermos do amor do Pai. Só que para encher do amor do Pai, eu preciso primeiro entender o que é amor. Perceber como eu sinto o amor, como eu vivo o amor, como você aprendeu o que é amor, como as distorções afetam, porque o amor humano ele tem suas falhas. Amor demais faz mal, assim como amor de menos ou amor nenhum. E aí perceber que esse amor ele vai modificar a forma com que nós somos, sentimos e entendemos para nos aproximar dele. Isso aí, é desse jeito. Eu fico tão feliz quando eu vejo aqui as minhas alunas, minhas pupilas, o pessoal da psicanálise, o pessoal que eu converso aí pra caramba na sala de aula. Vocês são fonte da minha inspiração. Muito obrigada. Quando vocês nos apoiam, vocês não têm noção como meu coração enche de alegria. E o Somos Vivências nada mais é do que o resultado de muitas conversas que nós temos tido nas nossas salas de aula. Olá, paz do Senhor, chegou aí a Andréia. E eu tomei coragem de formar o Somos Vivências através da vida da Júlia Lima Foto. Se você ainda não curtiu a página dela no Instagram, curta, por favor. Júlia Lima Foto. Depois de muito conversar, essa jovem falou algo de Deus para minha vida e eu falei, tá bom, vamos lá. E é bom quando a gente aprende a ser sensível à voz do Espírito Santo, sabia? Mas vamos voltar aqui para Jesus no livro de Mateus. Muita informação junta. Obrigada pelos corações. Enquanto todo mundo estava brigando para ser o maior no reino dos céus, a gente está falando baseado em Mateus 18, do 1 ao 4. Enquanto todo mundo... Tá se ajeitando. Vocês já estão acostumados, né? Enquanto todo mundo estava batalhando para ser o maior no reino dos céus, Jesus pega e fala assim, seja como esse menino, ou seja, olha mais para o íntimo. Olha mais para o íntimo. Verifica o que está acontecendo. Perceba quais são as sensações, emoções e sentimentos que estão vivendo. Porque toda aquela ânsia, tudo aquilo que estava ao redor, toda aquela bagunça, toda aquela discussão, nada disso conduzia ao reino dos céus. Porque o reino dos céus não é um status para fora. O reino dos céus é uma transformação para dentro. O reino dos céus não é um monte de debate onde a gente vai discutir o tempo todo e não vai chegar a lugar nenhum. Reino dos céus é pegar a informação e trazer para a nossa experiência de vida e perceber como que isso encaixa e como eu posso ser modelado e transformado para cada vez mais ter menos marcas da vida adulta e ser mais como criança, porque uma criança ela traz poucas marcas, poucas cascas, poucas muralhas. Uma criança, ela traz poucas experiências, poucos aprendizados de mecanismos de defesa, poucas estruturas que fogem aos afetos distorcidos. Uma criança, ela traz muita alegria, muita fantasia, muita criatividade, muita liberdade de ser. Você pega uma caneta e entrega para uma criança e ela vai fazer um foguete. Ou uma varinha de pescar. Ser como criança, como Jesus ensinou aqui,
como o pai está dizendo, é perceber-se que todas as nossas elaborações e fantasias e mecanismos de defesa que a gente acha que sabe, e acha que até não tem às vezes, elas não vão servir no processo de intimidade que vai nos conduzir para o Pai. Deixa eu falar aqui baixinho. Tem gente que tem uma raiva absurda porque não consegue colocar uma vingancinha para fora. Aí se posiciona igual os fariseus. Eu sou santo, sou pleno, sou perfeito, sou perfeita. Ninguém me toca, eu oro, o fogo do céu cai. Mas aqui dentro está um turbilhão dizendo que se tivesse oportunidade, feria, matava, quebrava, arrancava. E aí fica assim, ó, nessas nuances, nessas discrepâncias de emoções afetivas, entendendo que está fazendo certo quando na verdade Jesus está dizendo: tira do seu coração essa estrutura de vingança, aprende a lidar com ela, coloca para fora esse turbilhão para você poder ser uma criança limpa, livre. Não é um processo simples, mas é possível. Ai, gente, eu fico imaginando quando nós estivermos no nosso treinamento, quando a gente começar a falar sobre o que realmente te forma, sobre começar a falar daquela mágoa do pai que nunca te deu um abraço e você não solta, sobre a necessidade de mostrar que é sempre o melhor para tudo, todo mundo, o tempo todo, sobre precisar usar a beleza e a sensualização para poder se sentir bonita por fora, porque dentro está toda quebrada. Sobre a estrutura que precisa reforçar a sua autoconfiança, diminuindo o outro. Sobre o fato de que está em luto e por causa do luto trabalha todo dia, toda hora, o tempo todo sem parar. Sobre o fato de ter sido, infelizmente, tocada de forma indevida na infância, abusada psicologicamente, e por causa disso não se sente confortável com o próprio corpo, e aí você come, engorda, porque se você deformar o seu corpo, ninguém te olha mais. Quando a gente começar a falar da identidade que foi distorcida, porque foi diminuída da primeira infância e humilhada, e por causa disso acha que tem que aguentar tudo e todos o tempo todo, e por causa disso leva o mundo nas costas, fala sim para todo mundo, está sendo massacrado, massacrada, mas mantém falando sim para todo mundo, um sim doentio, um sim danoso, um sim que está te roubando de você, mas você não consegue falar não, porque precisa ser aceito, ou então precisa se manter na estrutura de humilhação. Quando a gente começar a conversar no Somos Vivências, que experiências esse menino e essa menina vivenciou, que precisou amadurecer rápido na estrutura de sexualidade e se tornou alguém com uma criatividade, às vezes até, botar assim, maquiavélica, com uma sensualidade, uma libido exagerada, com uma parte cognitiva acentuadíssima, e que às vezes oculta e às vezes não consegue ocultar e vive em conflito porque o bem que eu quero eu não faço, mais o mal. Esse mal. Antes eu falava assim, o mal. Agora eu aprendi que às vezes o mal é prazeroso. Que é isso, Tati? Bíblia? Falei também essa semana, a mulher em Samaria. Ela está na top de linha da palavra. Ela de repente vivia coisas que não eram muito bacanas, mas ela tinha algum prazer nisso. Tinha algum prazer nisso. Quando a gente começar a te perguntar até quando você vai permitir que uma mentira lançada por alguém que você amava, mas ainda assim é uma mentira,
seja absorvida como verdade e a sua vida está presa nesse tempo e você não está acreditando que você pode fazer, estudar, ser, aprender. Só porque quem falou para você, você amava. Até quando você vai acreditar que precisa mesmo se sentir superior a tudo e a todos, só para ocultar essa falha, esse buraco que você tem aí dentro? Somos vivências. E o pessoal está ingressando aqui na live, gente. Hoje nós estamos fazendo a live mais extensa, falando acerca do nosso treinamento emocional. Você que quer aprender, assim como eu tenho aprendido na minha vida, a mudar e a transformar pequenas partes por dentro, para aprender a ser uma mulher ou um homem melhor para você e para o outro. Nossos encontros, eles serão online. Essa turma vai ser online, mas eu vou limitar o número de vagas, porque eu quero acompanhar de perto cada história. Eu quero ouvir, eu quero falar, eu quero contribuir para o bem na sua vida com qualidade. Só que para todo conhecimento há um investimento. Até isso está na Bíblia. Davi fala, não vou ofertar nada que não me custe nada. E o próprio Jesus diz, paga a César o que é de César. Ou seja, aquilo que é devido socialmente tem que ser pago. Mas a gente vai aprendendo e entendendo que a nossa estrutura emocional, ela está em tudo quanto nós somos e fazemos. Você sabia que existem processos depressivos que acontecem só por causa de estrutura química? O seu corpo químico precisa ser tratado. Mas também existem depressões que acontecem porque o emocional está tão abatido que ele também abate a estrutura do corpo. Você sabia disso? E aí é bem interessante a gente ir percebendo que todas as vezes em que nós utilizamos os mecanismos de defesa, em que a nossa vivência ela é limitada, em que a gente percebe como os nossos afetos foram formados e distorcidos, todas as vezes em que a gente para refletir acerca dessas dores, alguns mecanismos de defesa acontecem dentro da gente, e aí dá sono, dá cansaço, tem irritabilidade, tem gente que tem dificuldade de concentração, tá tudo muito bem. Quando começa a trabalhar o lado emocional, dá um sono, ou então fica irritado, porque na verdade a defesa ela vai fazer com que a gente busque permanecer naquilo que já está. Porque naquilo que já está, já se conhece. Gente, deixa eu subir um coração para aliviar. Deixa eu tomar uma água. Olha, 11h17. E a hora já foi. 23 horas. 23 e quase 20. Vamos voltar aqui agora para a conclusão, então. Nós estamos falando, utilizando a base em Mateus, capítulo 18, versículos 1, 2, 3 e 4. Jesus ensina, ou o Pai ensina, que é preciso ser como um menino ou uma menina. Eu quero te convidar nessa noite, nesse final de encerramento aqui de live, a trazer à memória esse menino ou essa menina. E poder dizer para ele ou para ela que tudo vai ficar bem. Às vezes a gente fala para todo mundo que está tudo bem. Mas a gente não para fechar os olhos e lembrar da gente mesmo e dizer, vai ficar bem, tá tudo bem.
Ou para dizer, me desculpe, porque eu não brinquei quando você queria. Ou para simplesmente abraçar e dizer que ama, sabe? É algo incrível. A nossa estrutura mental, ela é fantástica. É por isso que as maiores batalhas acontecem dentro da nossa mente, segundo a estrutura das nossas emoções. Talvez você devesse aprender a se dar um carinho, a se permitir curar. Conheço pessoas que não conseguem fazer isso, ó, se dar um abraço. Nesse momento, se permita. Eu quero te convidar a você se dar um abraço, se acolher e dizer, tá tudo bem, vai passar. A gente vai aprender a melhorar e a sair dessa situação. Tudo vai ficar bem, isso aí. O que aconteceu fez parte, mas não vai nos aprisionar mais. E nem tudo vai ter explicação. Às vezes no consultório o pessoal fala, né, comigo, ou até no aconselhamento. Você fala tanto de Deus, do Pai. E onde que ele estava quando algo me sobreveio? E eu sempre dou a mesma resposta. Ele está onde sempre deveria estar, amando você. Só que a gente também não pode esquecer que o mal tem o seu papel e ele existe. E aí o dia mal chega para todos. E quando chega, marca um. E de repente essa pessoa marcada vai ferir outra, ferir outra, ferir outra. E é uma sequência de feridas na família. Isso não significa que o pai não te amou. Significa que, infelizmente, o mal exerceu o seu papel. Mas ainda assim, o pai te ama. Ama tanto que nos inspira a desenvolver um treinamento emocional, a estar aqui nas lives falando para você, ou estar no instituto, lá no ITL, Instituto Transformar Life, na sala de aula ou online, para dizer para você, ei, o amor dele sempre esteve aí dentro de você. E na verdade o mal quer que você esqueça disso. Porque ele fere, coloca uma casca na frente e a gente fica batendo naquela dor. E o pai está falando assim, arranca essa casca do mal, a memória daquilo que te fizeram, a dor que te formou, ou a ferida que o outro feriu porque também estava ferido, e deixa eu curar com amor. Então se abrace um pouco e diga que tudo vai ficar bem porque você está se permitindo. Mas a gente não para fechar os olhos e lembrar da gente mesmo e dizer, vai ficar bem, tá tudo bem. Ou para dizer, me desculpe, porque eu não brinquei quando você queria. Ou para simplesmente abraçar e dizer que ama, sabe? É algo incrível. A nossa estrutura mental, ela é fantástica. É por isso que as maiores batalhas acontecem dentro da nossa mente, segundo a estrutura das nossas emoções. Talvez você devesse aprender a se dar um carinho, a se permitir curar. Conheço pessoas que não conseguem fazer isso, ó, se dar um abraço. Nesse momento, se permita. Eu quero te convidar a você se dar um abraço, se acolher e dizer, tá tudo bem, vai passar. A gente vai aprender a melhorar e a sair dessa situação. Tudo vai ficar bem, isso aí. O que aconteceu fez parte, mas não vai nos aprisionar mais. E nem tudo vai ter explicação. Às vezes no consultório o pessoal fala, né, comigo, ou até no aconselhamento. Você fala tanto de Deus, do Pai. E onde que ele estava quando algo me sobreveio? E eu sempre dou a mesma resposta. Ele está onde sempre deveria estar, amando você.
Só que a gente também não pode esquecer que o mal tem o seu papel e ele existe. E aí o dia mal chega para todos. E quando chega, marca um, e de repente essa pessoa marcada vai ferir outra, ferir outra, ferir outra, e é uma sequência de feridas na família. Isso não significa que o pai não te amou, significa que, infelizmente, o mal exerceu o seu papel, mas ainda assim, o pai te ama. Ama tanto que nos inspira a desenvolver um treinamento emocional, a estar aqui nas lives falando para você, ou estar no instituto, lá no ITL, Instituto Transformar Life, na sala de aula ou online, para dizer para você, ei, o amor dele sempre esteve aí dentro de você. E, na verdade, o mal quer que você esqueça disso. Porque ele fere, coloca uma casca na frente e a gente fica batendo naquela dor. E o pai está falando assim, arranca essa casca do mal, a memória daquilo que te fizeram, a dor que te formou, ou a ferida que o outro feriu porque também estava ferido, e deixa eu curar com amor. Então se abrace um pouco e diga que tudo vai ficar bem, porque você está se permitindo, se acolhendo e se amando, ou pelo menos aprendendo a se amar. Tudo bem se tiver um nariz de batata igual o meu, ou se o queixo não for tão desenhado, tudo bem. Para de olhar só os defeitos. Isso são as distorções dizendo para você que você não tem beleza. Aprenda a contemplar o belo na sua vida, aprenda a falar palavras boas ao seu respeito, a declarar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que vem do alto. Aprenda a entender que a adversidade e a ferida, ela não precisa dominar quem você é. E tudo vai ficar bem. Mas a gente precisa permitir ficar bem. E às vezes, antes de ficar bem, vai doer. Isso aí, ó, o pessoal botando, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Amo quando vocês fazem esse movimento, tudo vai ficar bem. Tira um print para mandar pra gente. Tira, Verônica, um print, por favor. Márcia, tira um print e me marca, tudo vai ficar bem. Mas é preciso se permitir. É preciso entender em que ponto exato, obrigado pelos corações, em que ponto a gente precisa mexer. E às vezes, quando mexe em um, aparece 2, 3, 4, tudo bem, vai ficar bem também. Porque a gente vai limpar isso tudo e vai formar algo novo para a sua vida. Vai formar algo novo. E aí essa dependência emocional não vai mais te engolir, sabe? Essa angústia que você não consegue falar não vai mais te engolir. Você vai aprender a lidar com esse acelerar no coração. Isso aí, tudo vai ficar bem. Vou fazer aqui após, você vai tirando print para a gente colocar depois, ó. Vai ficar bem. Mas é preciso aprender a se permitir ficar bem. E aí, eu vou precisar que você esteja no treinamento do Somos Vivências, para a gente falar a verdade, um papo reto. Para falar que você não precisa ficar dando seu corpo em troca de sexo para poder se sentir bem. Tudo vai ficar bem. Ai, meninos e meninas. Aline, eu tô anotando tudo. Depois, olha, deixa eu aproveitar ao vivo e agradecer, tá, Aline? Porque você tem enviado para mim uns feedbacks lá no direct e muito tem alegrado o meu coração. Cada live está impactando a sua vida de uma forma muito poderosa e isso é um presente para mim. Muito obrigada por me falar, viu? Por partilhar comigo. E as outras também, é porque a Aline manda sempre direitinho, eu tô assim amando. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas eu respondo. Então, gente linda, vamos estar caminhando para o final da live. Quanto tempo eu tenho, Ju? Acabou?
minutinhos, 15 minutinhos. 10 minutos. A Júlia me controlando. Ela me disse que nós temos 10 minutinhos. Então, o que eu quero propor ao vivo? Se você quiser fazer uma pergunta, vai fazendo aí que eu vou ver qual que eu respondo. Ainda tem gente entrando na live. Seja bem-vinda. Se você quiser, nesse momento, fazer uma pergunta, digita aí rapidinho que a gente responde. Porque ser como menino, ser como menina para estar no reino do Pai significa aprender a ter coragem de encarar os seus medos e receios. Dar um para no adulto e falar assim, peraí, que na hora que eu me apresentar para o Pai, eu preciso ser como criança. Não foi por acaso. Obrigada. Eu tenho amado estar aqui com vocês, de verdade. Tem sido também muito transformador e renovador para mim. Não dá para falar de Somos Vivências se eu não falar das minhas vivências. Não tem como. E aí no dia de hoje eu estava assim animadíssima para estar aqui. E aí aconteceu um turbilhão e eu sentei, parei e falei, vamos lá, aquieta mar, aquieta vento, aquieta aqui dentro, aquieta porque a gente precisa aprender a desenvolver e a viver o que nós ensinamos. E quem disse que seria fácil? A Aline diz assim, ó, tá agradecendo. Ai, meu Deus, e a senhora? Me chamou de senhora, perdeu meio ponto. Um beijo no seu coração, meu amor. Esquenta não, gente, eu sou assim mesmo. O pessoal da psicanálise já me conhece, eu faço bagunça, eu gosto de abraçar, eu chamo todo mundo de lindo, às vezes quando eu chamo de feio também. E a gente vai vivendo as coisas boas, porque é tão bom a gente rir, né? Se alegrar. Ajuda, alivia a alma. A Aline rindo. Gratidão, gratidão. Eu que tenho gratidão pela vida de vocês. Me façam um imenso favor. Me ajudem compartilhando as nossas lives. Né? Compartilha. Se te fez bem, manda para alguém. Gente, essa live de hoje foi todinha para mim. Para mim também. Acredite, Tereza. Para mim também. A nossa identidade, ela não é só as marcas do que a gente viveu. Não é, não. A nossa identidade, ela é uma essência plena, sublime, sabe? A nossa identidade real, quem nós somos, ela está conectada na essência que o Pai colocou nas nossas vidas. Eu gosto muito dessa parte. Quando a gente entende que antes mesmo da gente pensar que nós existiríamos, o amor dele já existia. E mesmo ele sabendo que eu e você viríamos viver nessa terra com a sequela do pecado, com o desafio das marcas, com o desafio das vivências doloridas, com as distorções de personalidade, com as cascas que nós formaríamos ao redor de tudo que é bom, né? Mesmo sabendo que ele colocaria algo precioso dentro de algo imperfeito, ainda assim, ele depositou o amor. Então, antes de qualquer marca, antes de qualquer coisa que surgisse na nossa vida para distorcer quem nós somos, dentro existe a essência do amor. E eu vou ser um pouco mais ousada. Eu vou lhe dizer que, para mim, hoje, quando eu leio a passagem do oleiro que põe a mão dentro do vaso para poder modelar, como uma ilustração teológica, é claro, mas eu ouso em trazer para as nossas vidas em dizer que aquela mão do oleiro, quando ela modela o vaso por dentro, ele está também retocando as imperfeições com o amor. Porque uma das maiores expressões de amor que existem é o toque. Por isso que quando o bebê nasce, o médico geralmente leva para a mãe para poder sentir o cheiro, o toque, encostar, vibrar, porque o toque, ele acende a cognição da vida. E aí, para mim, quando o oleiro coloca as mãos dentro do vaso e modela com o toque,
ele está também pegando essa modelagem e está passando um pouquinho mais de amor lá dentro para lembrar que aquelas casquinhas não vão superar quem ele é. Então, amado, amada, eu não conheço sua história, eu conheço a minha. E apesar das circunstâncias, apesar do que tem acontecido, das escolhas que podem ter sido erradas, porque a gente pode sofrer sequelas e pode também fazer sequelas em alguém, contudo, eu ainda acredito que exista amor. E aí, aprender a procurar esse amor dentro da gente faz parte do nosso processo em descobrir a nossa real identidade através do Pai. Como eu disse um pouquinho antes, quem nós somos. Se tirarmos os títulos, se tirarmos a profissão, o status, a estrutura econômica, se tirarmos eu sou o pai, eu sou a mãe, né? Se tirarmos todas essas funções, o que sobra da gente? Qual seria a minha e a sua descrição? Uma outra pergunta ou um outro exercício para a sua vida. Se você pegar o menino ou a menina dentro de você nesse momento e começar a escrever ou descrever quem ele ou ela é, essa criança, o que você escreveria sobre ela? E apesar de descrever, será que você poderia escrever que perdoa, que vai ficar tudo bem, que aquilo passou, que você não tinha defesa, mas agora você tem e você se abraça um pouco? Será que você consegue? Perceber como é importante olhar para dentro de si e passar essa mão de carinho, como eu disse aqui do vaso e oleiro, e entender que é esse menino, é essa menina que Jesus está dizendo em Mateus que precisa ser apresentado para que seja o maior no reino dos céus. O que a gente anda fazendo com a gente é nossa responsabilidade. O que fizeram com a gente foi uma consequência. Mas o que a gente mantém, o que a gente anda fazendo com a gente é nossa responsabilidade. E aí aqueles homens, eles... Estamos usando a referência em Mateus 18 para você que chegou agora, versículos 1, 2, 3 e 4. Eles estavam extremamente preocupados em ocupar funções. E o mestre, o pai, estava dizendo assim: para se chegar a mim, não se chega com função. Se chega com simplicidade e sensibilidade. Se chega com fragilidades expostas. Obrigado pelo turbilhão de corações. Para se chegar até mim, não se chega com um turbilhão de informações e pensamentos, querendo estar, ser e fazer com atos, respostas e demandas práticas para uma sociedade. Não. Jesus é muito inteligente e ele ensina direitinho. É preciso ser como criança, como um menino. Se despir de algumas estruturas de autoridade, se despir de algumas estruturas de intensidade, se despir de algumas estruturas de mecanismos de defesa que a gente bola. É necessário. É necessário expor a nossa verdade nu, como já nasceu. Mas aí a gente às vezes não quer. Ficar nu é vergonhoso. Ficar nu é esquisito. Não sei. Eu prefiro ficar nua nas minhas emoções, mas chegar perto do Pai, do que manter as estruturas e perder o acesso a Ele. Só que é um processo. Esqueça o mal que te fizeram, mas nunca a lição que você aprendeu. Perfeito. O mal, ele não precisa criar raízes, não deve. Agora, quando o filtro é bom, a gente aprende a lição.
Simples assim.